Boa noite a todos os irmãos e irmãs dessa abençoada casa de trabalho e luz, e a todos os irmãos e irmãs ouvintes deste canal de todas as noites. Que a paz de Deus nos ilumine a noite e o trabalho produtivo até o raiar do dia que virá. Nos mantenhamos serenos em todos os instantes da vida, pois que de nada adiantaria as tormentas da alma macerando a mente, corpo e coração. Purifica-nos, Senhor, as ideias e as ações, e que delas brotem plantações de amor e flores de luz para iluminar o nosso e o caminho de todos quantos cruzarem nossas vidas. Contigo seremos fortes, perseverantes e abençoadas em nossos bons propósitos de te servir. Guarda-nos do mal e da maldade, reinante ainda no mundo. E que um jato de alegria bafeje nossa alma em todos os instantes de nossa vida na terra. Que assim seja. O nosso evangelho de hoje é amar ao próximo como a si mesmo, está no capítulo 11. O item é o 14, caridade com os criminosos, e os dois últimos parágrafos, ou seja, o 4º e o 5º. Diz-nos o Espírito Elisabeth de France. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo, a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que ele inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vós, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elisabeth de France, Havre, 1862. A advertência de Elisabeth de France, Espírito, é exatamente nos lembrando que estamos nos aproximando da fraternidade que reinará sobre o globo terrestre e que a lei do Cristo possa valer, possa reger os homens. E ela lembra que somente ela será um freio, uma esperança, que vai conduzir todos nós à morada dos bem-aventurados. Sem o amor, sem a caridade, sem a fraternidade para com aqueles que consideramos como criminosos, nada muda e nós não encontraremos essas moradas, Não, essas moradas dos bem-aventurados.
Brevemente, quando os homens de fato forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, então todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Se eles não se melhorarem neste período, se não aproveitarem a oportunidade da reencarnação para se melhorar, eles vão ser dispersos em outros planetas que estão sendo criados, para lá, às duras penas, mudarem seus comportamentos. Deus não despreza nem desampara ninguém. Então, nunca deve se dizer para um criminoso: esse miserável deve ser estipado da terra, a morte para ele é uma coisa simples, devia ser mais cruel. Então, Elizabeth de França nos lembra: então pensai, ao invés de fazer essa crítica, como Jesus faria. Que diria ele para este infeliz? Né? Então, que possamos orar por ele, dar assistência espiritual em todos os instantes que ele permanecer na terra. Um dia o arrependimento vai lhe tocar o coração. Então, que possamos aproveitar bem essa temporada por aqui. A alma dele, através das orações, transviada e revoltada, também foi criada como a nossa, para a perfeição. Então, aguardemos o tempo de cada um, ajudando através da oração, para que ele possa sair daquele lamaçal. Bondoso Deus, Pai de infinito amor, nós te rogamos a misericórdia em forma de bálsamo de luz sobre as águas que se encontram ao nosso redor e sobre as águas de todo o planeta. Que elas jamais nos faltem e nos curem as mazelas físicas e morais, lavando em nós os miasmas da irritabilidade, das ansiedades, das tristezas, das teimosias e da secura. Abençoa-nos a noite de hoje e nos conduz ao trabalho do bem, onde possamos ser úteis. Que assim seja para sempre.